Quem está vivo aí, levante a mão para eu ver. Só os vivos. Se alguém do seu lado não levantou a mão, você começa a repreender aí em nome de Jesus, né? O camarada está na igreja morto, não dá certo. Eu aprendi uma coisa, que mesmo no meio da dificuldade, nós devemos vir para a casa de Deus com alegria, alegres. Não é? Porque isso vai renovando a gente. Se nós trouxermos a nossa casa para dentro da igreja, nós vamos trazer só problema para dentro da igreja. Não é? Você vai trazer contas para dentro da igreja, porque eu não sei você, mas eu todo mês tenho um monte de conta para pagar. Até aquelas que a gente não quer pagar, não estão pagando ultimamente, né? Conta de luz, de água, do colégio, gás, aluguel, parcela disso, parcela daquilo. Você que está milionário, que não tem mais parcela de nada, diga glória a Deus. Agora, você que está no mesmo nível que nós, seres humanos normais, e às vezes atrasa uma coisinha aqui, aperta um pouquinho ali, e nós ficamos tristes com isso. Aí se você trouxer essa aflição, essa agonia para dentro da igreja, imagina como vai ser o nível dos nossos cultos. Todo mundo agoniado e ninguém vai ajudar ninguém. Mas se você vem na igreja para buscar a solução dos seus problemas, através do poder de Jesus Cristo, você vai conseguir, mesmo no meio de um mar de aflições, ter um dia feliz e voltar para casa melhor do que você entrou. É tempo da igreja voltar para casa melhor do que entra nos cultos. Acabou o tempo da igreja, de pessoas ficarem 20 anos congregando numa igreja e nada mudar na vida deles. 20 anos congregando e o marido desviado, 20 anos congregando e os filhos na prostituição e nas drogas, 20 anos congregando e passando fome em casa. Acabou esse tempo, irmãos. A igreja está renovada hoje. A igreja de Jesus hoje na terra, ela é exemplo para todo mundo. Quem diria que aquela máquina satânica chamada TV Globo, que oprime tanto o evangelho, estaria abrindo mão dos seus conceitos e colocando hoje nas gravadoras da Rede Globo as músicas evangélicas. Por mais que são o segundo mercado que mais vende hoje, o primeiro é o sertanejo universitário e o segundo é a mídia gospel, mas eles tiveram que abrir uma brecha nisso, porque eles sabem que a igreja hoje é referencial. Hoje a igreja não é mais papel. As pessoas antes acreditavam que isso aí é para a igreja o fanático, não é? A gente falava isso, não é? Os fanáticos, os pobres, os problemáticos. Hoje não, irmãos. Hoje nós, pessoas de bem, somos crentes em Jesus e não temos mais vergonha de falar isso. Hoje você vê um médico, um advogado, mas você vê também uma dona de casa, você vê também uma pessoa iletrada, todos sentados juntos, um do lado do outro, em comunhão com Cristo, como era na época dos apóstolos, que todos tinham tudo em comum. Essa é a igreja que o Senhor quer para nós, ter tudo em comum. Um olhando a necessidade do outro e suprindo a necessidade do outro. E eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Jefferson, esse amigo que Deus me deu, e eu acredito que Deus é um Deus que presenteia as pessoas. E o Senhor foi um presente que Deus nos deu. Que Deus deu a mim, a minha esposa, a minha família. O Senhor é um presente. Vou contar um episódio para vocês rapidinho. Nós estávamos indo para Brasília, íamos pegar o avião aqui em Foz. E na vinda, nosso carro perdeu potência numa subida perto de Lindoeste. E nós fomos ver, estava dando algum problema na injeção eletrônica dele, paramos, aí mandei a mensagem para o pastor, falando, olha pastor, vou demorar um pouco para chegar, nós íamos jantar juntos, porque deu problema no carro, assim, quando nós chegamos aqui em Foz, primeira coisa que ele perguntou, cadê o carro? Está aqui na garagem do hotel, traga para a garagem da igreja, porque eu já falei com o Fernando, amanhã ele vai levar na concessionária, vai arrumar esse carro, quando o senhor voltar de Brasília, esse carro está arrumado. Hoje, esse assistencialismo, esse amor altruísta que o pastor de vocês tem, é raro, irmãos. Eu vou dizer algo melhor ainda. O pastor que acabou de dizer que acha que Deus errou o endereço, errou nada. A questão é que Deus quer renovar a igreja. Então Deus acertou o endereço. São pessoas como o Senhor que Deus precisa nos púlpitos das igrejas. Deus não precisa mais desses artistas que estão lá nos Gideões, não. Deus precisa de homem de Deus de verdade. É disso que Deus precisa. Irmãos, artista, o inferno já está cheio. O inferno está cheio de pastor. O inferno está cheio de cantor gospel, irmãos. Não precisa mais disso. Esses meninos fazendo louvor, uma unção tremenda. Esses meninos e o Senhor, tá? Uma unção tremenda. Precisou mais do que isso, não precisa mais. Deus precisa de uma igreja renovada. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer, eu sou essa igreja? Diga, eu sou a igreja que Jesus quer. Diga, eu sou a igreja renovada que o Cordeiro de Deus quer. Aplauda ao Senhor o mais alto, o mais forte que você puder.
Aleluia. Irmãos, quando nós estivemos aqui na outra vez, quem estava na outra vez que eu vim? Quem estava? Caramba, bastante gente. Nós tínhamos o outro livro, Bruxaria, não é? E alguns DVDs. Agora nós lançamos um outro livro, esse aqui, Irai-vos e não pequeis. Ele é um manual de guerra. Deixa eu mostrar para essa câmera aqui. É um manual de guerra para você que tem um relacionamento e precisa estruturar o seu relacionamento. Serve para casado, serve para juntado, para catado, pego na ventania, não é? Serve para casal de namorado. Quem quer casar e não casou ainda, de repente você lendo esse livro, você vai entender o porquê que você não casou ainda. Talvez porque você é muito chato, aí ninguém te aguenta. Tem muita gente que me manda e-mail: pastor, eu não consigo ser feliz na vida, eu tenho 37, 38 anos, 40 anos, eu já fiz 5 namoros, 6 namoros, não consigo casar. Qual é o problema? O problema é você. Qual é a probabilidade estatística dela acertar 5 caras ruins na vida? Mínima. Então ela que é pessoa ruim. Mas esse livro nós falamos sobre regras para acabar com briga no casamento. Nós descobrimos que a maioria dos casamentos acabam não por falta de amor, mas por falta de se suportar. Tem muita gente que prefere a dor da ausência na separação do que a presença nociva, tóxica da outra pessoa. Tem gente que é tão prejudicial no relacionamento que ele consegue extinguir o amor da pessoa. E esse livro nós tratamos sobre isso. Nós falamos sobre regras, ensinamos as regras de uma boa discussão. É um livro de filosofia, não é um livro religioso. Não vai ter, por exemplo, pegue na mão do seu amor e ore com ele. Não, por quê? Porque tem gente que não é crente que lê esse livro. E esse livro foi uma grande alegria, porque nós lançamos ele pela editora Cristã de Brasília, e já saiu, as primeiras edições saíram com 2.000 livros, depois mais 2.000 livros, já venderam todos eles, e faz menos de um mês que nós lançamos esse livro, então já está vendendo muito, e já agora no mês que vem, nós estamos em maio, junho, já sai em inglês, francês e espanhol, para mandar para os Estados Unidos, Europa, para a África vai também. Então é uma grande obra que Deus tem levantado nos casais. Nós escrevemos a partir da premissa de que todos os livros de relacionamento ensinam como não brigar. Aí a pessoa ferve o sangue, briga e não sabe como brigar. Então o que nós fizemos? Ensinamos você a brigar. Se você não sabe brigar, eu vou te ensinar a brigar da forma certa, tá bom? Irai-vos e não pequeis. Aqui eu ensino golpes baixos. Quais são os golpes ilegais que você não deve dar no seu cônjuge? Alguém deve estar pensando: o senhor ensina a bater? Não, não é. É a diferença entre uma briga e um combate. Já viram um vídeo na internet de briga de rua? Todo mundo viu isso uma vez na vida, né? Aí como que é uma briga? É um cara mais forte batendo no mais fraco. É um provido batendo no desprovido. E muitos casamentos são assim. O marido é mais argumentador, ele sempre ganha a discussão da esposa. Ou a esposa é mais chorona, o marido sempre se retrai por causa da cena que ela faz. Sempre um ganha do outro. Num combate, como aconteceu o combate de boxe agora final de semana passado, tem regras, tem um juiz, tem proteção. É só um esporte, é uma luta esportiva, não machuca ninguém. Então um combate, ele tem regras específicas. O casamento precisa de regras específicas. A maior parte das brigas se dão por falta de regras. Eu e minha esposa, nós brigávamos demais, por quê? Porque nós queríamos discutir a nossa ideia, os nossos pontos de vista, na hora do nervosismo. E na hora do nervosismo você não tem domínio, você fica irado. Por isso que a palavra de Deus nos ensina: irai-vos e não pequeis. Então nós aprendemos regras. Esquentou a chaleira? Está com raiva? Está irado? Tô. Você não pode discutir esse assunto agora. Você precisa fazer num outro momento. Qual é o momento? Eu ensino nesse livro. O que eu não posso falar, pastor? Eu ensino aqui. O que eu posso falar? Eu ensino aqui também. Tá bom? É fenomenal. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai querer dar de presente para outras pessoas. Nós temos ali bastante livro. Você pode comprar 10 exemplares por vez, se você quiser. Custa R$20, é bem barato. E você pode pagar no cartão de crédito ou no cartão de débito. Aceitamos todos os cartões, tá bom? Bolsa Família, cartão do SUS, BNDES, Vale Gás, o que você tiver ali, tá ali na frente, tá bom? Irai-vos e não pequeis. Não se esqueça disso. Esse é do pastor. A pastora Daniele deve estar assistindo. Esse é para o pastor Jefferson aprender a se defender da pastora Daniele. A pastora Daniele está fazendo a janta. É melhor eu falar bem dela, porque ela está temperando agora a comida, senão ela vai tacar sal lá. Pastora Dani, Deus abençoe. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 4.
no verso 35, eu vou dar as férias para o senhor, obrigado. Pode sentar e ouvir a palavra. Que deve ser a coisa mais triste que tem alguém ficar acompanhando a mensagem ali atrás. Deve chegar uma hora que deve dar cãibra nos dedos. Ai, que alívio, hein, irmão? Aquele alívio. É gostoso ouvir um louvor no fundo, mas deve ser cansativo para o irmão. Vamos lá? Livro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Está fácil, todos acharam? Nós vamos ler até o 41. E eu quero falar sobre estabilização espiritual, sobre reino espiritual e reino visível, físico, reino material, e sobre o que um altera no outro. Por que coisas acontecem na vida da gente que não tem explicação? E como que nós podemos combater? Diz assim o texto: naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, esse ele é Jesus, tá bom? Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós lemos esse texto e pedimos, meu Deus, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, que nós possamos compreender, entender, Senhor Deus, o que há por trás do mundo invisível, daquilo que os nossos olhos não conseguem ver, mas que é real e que interage conosco. Senhor, nos dê a sabedoria e o conhecimento suficientes, necessários, para termos isso em nossas vidas, a cada um na medida correta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir de novo o Senhor, Ele merece? Sabe quando dá vontade de você deixar o celular desligado, até umas 3, 4 horas da tarde, sem atender ninguém? Aquela vontade que você tem, domingo de manhã. A Alba estava me contando algo legal, que ela fez aniversário agora, por esses dias, domingo, e ela acordou 6 horas da manhã. Não sei nem se eu posso falar isso, Alba, mas também, azar o seu, se eu não puder, tá? Depois você se acerta com quem foi a pessoa da ligação. Aí alguém ligou para ela, 6 horas da manhã, e estava chovendo, estava um dia gostoso para ficar dormindo. Imagina você, domingo, 6 horas da manhã. Tem que ser muito crente para atender o telefone. Tem que ser um camarada, e tem que ser uma Bruna assim da vida. E ela olhou e viu que era um parente, enfim, acabou não atendendo, e depois ela falou para o parente: eu estava dormindo. Mas a vontade que ela tinha era, domingo, chovendo, né, friozinho, eu vou ficar um pouquinho mais, eu vou descansar um pouquinho mais. Todos nós temos a necessidade de descansar um pouquinho mais. A Vivo me fez um favor hoje, me deixou sem torre no celular, a manhã toda, o pastor tentou me ligar várias vezes, não deixei desligado, a Vivo me fez esse favor, e a hora que eu acordei, eu vi que tinha um monte de WhatsApp, de tudo, mas nada apitou, nada chamou. Jesus estava nisso, nessa época em que o texto de Marcos estava dizendo. Ele estava tão cansado, ele estava o tempo todo ao lado de multidões. Irmãos, eu falo por experiência própria, é muito gostoso você viajar, pregar, conhecer pessoas, é ótimo. Só que chega uma hora que incomoda, vocês não têm ideia. Você começa a ficar com alergia de gente. Porque as pessoas não pensam em ser boas para os outros, elas pensam em tirar algo de alguém. Então, quando você vai nas igrejas, as pessoas não chegam para você e falam: pastor, deixa eu orar por você. Eles chegam: pastor, o senhor pode orar por mim? Ninguém quer te abençoar, todo mundo quer ser abençoado por você. Ninguém chega e fala: olha, eu trouxe um pedaço de bolo para você comer. Eles já trazem: não, eu trouxe uma lista de pedido de oração, e tem ali 590 nomes, que você vai ter que ler um por um, porque ninguém mandou você ser pastor. Você podia ser pedreiro, você podia ser qualquer outra coisa. Você escolheu ser pastor, você vai ter que ler um por um. E Jesus estava tão oprimido pelas multidões, que ele decidiu dormir um pouquinho. E ele entrou no barco,
e escolheu a parte da frente do barco, a popa. E ele acabou, a parte de trás, e acabou deitando, e ficou um pouquinho mais aconchegado, e ali o balanço era menor, então ele conseguia ter mais estabilidade no sono dele, e os discípulos provavelmente, em respeito ao mestre, ficaram um pouco mais distante, conversando mais baixinho, deixando ele dormir. E tem um texto que fala que ele deitou a cabeça num travesseiro, e eu acho tão bonito isso. Remete a gente que viaja muito e leva aquele travesseirinho de pescoço. Vocês têm um travesseirinho também? E qualquer ônibus, carro, avião, o que for, você já encosta em algum lugar e dorme. E ele estava descansando, e a brisa vinha ali no seu rosto, e aquilo fez ele esquecer um pouquinho, por um instante, o trabalho que cansava fisicamente, e ele conseguiu repousar. E todos nós, seres humanos, buscamos e necessitamos do repouso. Alguns fingem que são super humanos e acabam não repousando, e acabam sofrendo, no final das contas, os danos da falta de repouso, mas todos nós precisamos de um momento de paz, de um momento de quietude, de um momento em que você senta e olha para o nada. Aquele momento em que você está olhando, supostamente você está olhando para a televisão, mas você está olhando através dela. Eu sempre conto isso, quando a minha esposa viajou para Belo Horizonte, ficou 15 dias estudando lá, na escola Adorando, o meu filho Mateus, que está bem ali no meio, chegou para mim e falou: pai, o senhor vai comprar uma prancha da Air Fryer, não é Air Fryer, como é, filho? Você lembra o nome? Você vai comprar esse negócio do Polishop? Eu falei: que negócio? O senhor está 40 minutos olhando para a televisão no canal do Polishop, o senhor vai comprar alguma coisa? E eu não estava vendo o canal do Polishop, eu nem sabia que canal era aquele. Eu estava sentado, olhando para alguma coisa, tentando esquecer do resto. E Jesus estava nesse momento. E nessa hora, parece que os discípulos se tornaram vulneráveis. Porque uma das maiores chances que o inferno tem contra a minha vida e contra a tua vida, é quando você se distancia um pouquinho de Jesus. Quando você acha que está bom, que está legal, que você consegue se virar sozinho, quando você acha que você consegue desatar os nós dos problemas da sua vida, ou que você consegue tapar os buracos que o passado deixou na sua história, é nesse momento que o diabo acha uma oportunidade para se chegar até você. É nesse momento que o diabo consegue te tirar do centro da vontade de Deus e te matar. E exatamente assim aconteceu. Começou um grande vendaval. E o texto é tão interessante que diz no verso 37, que levantou-se um forte vendaval. Mas os discípulos, a grande maioria deles, eram pescadores, filhos de pescadores, netos de pescadores. Eles tinham conhecimento do mar, ali era o lago de Genezaré, o mar da Galileia, extremo. Eles jamais entrariam num barco se estivesse à vista uma tempestade. Não teria lógica para isso, porque os barcos eles eram à vela. Então não teria como, eles teriam que ficar à mercê do mar no meio de uma tempestade. Então é óbvio que não havia uma tempestade à vista. E quando eles entraram e Jesus repousou e dormiu, e por um momento Jesus ficou offline, se você que mexe muito com mensagem de texto vai entender melhor isso, a luzinha do nome Jesus ficou vermelha, estava apagado, não estava verdinho. Aquela foi a chance que o diabo teve de tentar matar aqueles homens. É mais ou menos quando o crente fica longe de Jesus. Quando você está na faculdade, e aí tem a festa para a formatura, e essa festa é num clube, é um baile, e você é crente, mas você pensa: mas eu também sou formando, eu sou acadêmico, que mal vai ter de eu ir lá? E é nesse momento que o diabo diz: opa, Jesus está offline para ele, é a hora de eu poder agir, é a chance que eu estou esperando para agir contra a vida dessa pessoa. E eu me lembro da Boate Kiss, quando pegou fogo lá no Rio Grande do Sul, parece que tinha um grupo de mais de 100 jovens evangélicos lá dentro, que eram de uma das turmas da universidade, que estavam promovendo aquela festa. E aí depois, alguns que sobreviveram foram dar testemunhos nas igrejas deles, dizendo que Deus os havia livrado da morte. Eu não creio isso. Eu não posso crer numa coisa dessa. Eu creio que eles deram mole e deixaram o diabo ter uma chance de matá-los. E alguns, infelizmente, acabaram morrendo. Nós não podemos deixar o diabo ter uma chance. Você não pode deixar o diabo ter uma chance contra a sua vida. Esse momento não pode acontecer. E quando ele viu que havia uma chance, ele começou então a soprar um vento, e esse vento começou a jogar
água sobre o barco, e os discípulos ficaram apavorados, porque eles sabiam que se o barco enchesse de água, eles naufragariam e acabariam morrendo naquele mar tempestuoso. E então voltaram a lembrar que dentro daquele barco, em algum lugar lá no fundo, havia Jesus dormindo. E aí então se dispuseram a ir e acordar a Jesus. E é o que nós fazemos, nós esquecemos que Jesus está junto conosco. E acabamos tentando fazer as coisas do nosso jeito, possivelmente pegando um balde, tentando tirar água dentro do barco com um balde, até alguém lembrar, opa, peraí, mas Jesus está aqui, por que a gente não acorda ele? E apavorados eles foram acordar a Jesus, e muitos de nós fazemos isso quando o problema financeiro chega, antes de nós voltarmos à fidelidade com Deus, ou pedirmos perdão dos nossos pecados, e quebrar as maldições financeiras que nós mesmos geramos, nós vamos até um agiota pedir dinheiro emprestado, ou vamos desfazer de algum bem que nós temos. Muitos de nós, antes de resolver o problema espiritual no casamento, nós acabamos procurando um psicólogo, um terapeuta que nem crente é, ou procurando um parente que nem crente é. E preste muita atenção no que eu vou te dizer. Se você é crente, seu marido é crente, ou se você e sua esposa são crentes, e os parentes não são, e vocês brigarem, e forem pedir opinião para um dos parentes, eles vão dizer o quê? Separa. Se a sua mãe não é crente, você brigar e for pedir palpite para sua mãe, ela vai dizer, eu falei que ele não prestava para você? Eu falei que ele não era homem para você? Então muitos primeiro esperam dar tudo errado, para depois lembrar que Jesus estava lá dormindo junto com eles. Ele está offline, mas ele está perto. E aí acordaram o mestre. E o mestre acorda e ele diz algo tremendo. Ele levanta, escuta e não fala nada. Os discípulos apavorados, mestre, não te importas que morramos? Aí ele se levantou, verso 39, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Irmãos, ele não repreendeu o mar, ele repreendeu o vento. Ele mandou o mar se acalmar, se aquietar. O que ele repreendeu foi o vento. Você não consegue ver o vento é invisível, mas você consegue ver o mar. Nós temos o erro, pastor, de repreender o que nós conseguimos ver. Porque o nosso primeiro campo de identificação é o nosso campo visual. Tem gente que chega para nós e fala, olha, já aconteceu isso, eu já falei, fizemos 14 anos de casado, eu e a Francine está quitada. Porque eu trabalhei 7 anos por ela, depois trabalhei mais 7, 14, está paga já. Se eu for para os países árabes, eu troco ela para uns camelos, umas laranjas, não sei, o que eles trocam lá. E quando nós fomos nos casar, eu não era ninguém, eu não sou ainda ninguém, mas eu era bem pior, eu era um ninguém. Hoje eu só sou ninguém. Eu era um ninguém naquela época, era um jovem com vontade de ser músico, por incrível que pareça, eu era cabeludo, usava brinco, andava com uma guitarra para cima e para baixo, com umas calças grandonas, e eu era esse cara. E o meu sogro olhou para mim e disse, como é que eu vou dar minha filha para você casar? Não tem como, meu sogro foi um homem muito corajoso, ele apostou, alto. E os irmãos da igreja dela, que nós éramos da mesma igreja, porém de bairros diferentes, diziam, ela vai dar, eles nunca vão dar certo, não vai dar em nada, ela vai se dar mal, ela está entrando num barco furado. Teve um irmão que falou, aposto que ele vai trair ela. Teve um outro irmão que disse, eles vão se divorciar no primeiro ano. Teve um outro irmão que disse, eles vão namorar 1 ano, ela vai acabar casando grávida. E não aconteceu nada disso, nós namoramos 1 ano, noivamos 1 ano, casamos, depois de 3 anos nasceu o Mateus, que está ali, e deu tudo certo, e somos pastores, e hoje ensinamos casais. Mas aquele irmão que falou que a Francine ia casar grávida, ele engravidou uma menina e teve que casar com a menina grávida. E o irmão que falou que nós íamos separar no primeiro ano, separou no primeiro ano de casado. E o irmão que falou que eu ia trair, traiu a mulher dele 3, 4 vezes, até que ela não aguentou e largou dele. Quer dizer, eles não estavam profetizando contra mim, eles estavam identificando o que eles vinham viver. O problema é que nós identificamos nosso campo visual, as coisas físicas, visíveis. Os discípulos estavam desesperados com o mar, mas Jesus não repreendeu o mar, ele repreendeu o vento, porque não era o mar o problema estava no mundo invisível. O mar era uma bênção, o mar era o que transportava eles de um lado para o outro, encurtava o caminho. O mar era o que provia o alimento, provia o sustento, provia o dinheiro. O mar era uma bênção. O problema era o vento que estava agitando o mar. Jesus repreendeu o problema e acalmou o ambiente. Você não deve repreender o ambiente para acalmar um problema.
Jesus acalmou o que era repreendeu o que era invisível e acalmou o que é visível. Tem gente repreendendo o casamento, achando que o seu casamento é um problema. O seu casamento não é um problema, o seu casamento é uma bênção. O problema é o que está soprando em cima dele, que é invisível. O seu trabalho não é um problema, o seu trabalho te fornece seu sustento. O problema é o que é invisível, que está sendo soprado por cima do seu trabalho. A sua saúde é uma bênção, você não é um maldito, amaldiçoado. O problema é o que está sendo soprado por cima do seu corpo físico. Diga comigo, repreenda o invisível e acalme o que é visível. Jesus repreendeu no mundo espiritual e acalmou no mundo físico. Isso é estabilização. Isso é manter o ambiente estabilizado. Tudo no mundo espiritual precisa de estabilização. Imagina, é tão sério isso, que quando Jesus morreu, a Bíblia fala que a terra tremeu. Que teve um terremoto. Irmão, vocês não têm ideia, o terremoto do Nepal não é nada perto do terremoto que aconteceu naquele dia. Ao ponto de rachar o templo, balançou tão forte o templo de Salomão, que na verdade já era o templo erguido agora por Herodes, que rachou o véu de cima e embaixo, e aí os túmulos abriram todos eles. E diz o texto que no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, os mortos daqueles túmulos abertos também ressuscitaram. Tamanho foi o poder espiritual que gerou no mundo físico. Havia um poder espiritual, um mistério acontecendo no mundo espiritual. Ninguém podia ver invisível, mas no mundo físico começou a se ver as reações. Tudo que acontece no mundo espiritual, invisível aos nossos olhos, reage no mundo físico. E aí começa a acontecer coisas estranhas e você não entende. E você passa a viver um momento de bênção. Tudo certo, está em paz, igual Jesus deitado no barco. De repente se levanta uma grande tempestade, sabe lá da onde, e você diz: pastor, eu estava vivendo em paz com a minha família, o meu marido voltou para o trabalho, o meu filho voltou para casa, está dando tudo muito bem, tudo dando muito certo. De repente, do nada, bum! Uma tempestade. E as brigas começam, e a desestabilização acontece. Nós precisamos repreender o que é invisível e acalmar o que é visível. Por muito tempo eu repreendi minha mulher, lutei contra minha esposa, briguei contra ela, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Eu achava que o meu casamento era errado, eu achava que eu tinha casado errado, que era um problema, até que eu entendi que era espiritual. E quando eu comecei a repreender o mundo espiritual, eu comecei a acalmar o mundo físico, e o mundo físico começou a trabalhar de forma correta. E tudo começou a ir bem. Tem problemas que você está passando, que não são problemas, que são permissões de Deus, para que o mundo espiritual seja vencido e para que o mundo físico seja estabilizado. Se você entende isso, glorifique ao Senhor aplaudindo a Ele. Mude para o capítulo 5 de Marcos, por favor, no verso 1. No capítulo 5 de Marcos, no verso 1 diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Mateus chama eles de Gadarenos. Por que Marcos chama de Gerazenos? É simples. Um remete à província e o outro remete à capital. É como se fosse falar: e eles foram para a região dos paranaenses, mas um outro evangelista diz que estavam na região dos curitibanos. Então eles estavam na capital Gadara, mas a província de Gerasa. Então eram os Gerazenos e os Gadarenos, tá? A gente conhece bem por Gadarenos, então vamos usar o termo Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros com seus pés, ou de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Irmãos, eu não sei você, mas o texto não diz se Jesus saiu primeiro, se ele desembarcou primeiro, ou se ele desembarcou por último, ou se ele desembarcou no meio, porque a verdade é que eram alguns barcos e cada um dos barcos tinham várias pessoas. O texto não diz qual foi a ordem de desembarque, se Jesus foi o primeiro a desembarcar, ou se ele foi o último a desembarcar, mas a verdade é que quando Jesus desembarcou, esse homem veio ao encontro dele. Esse homem não veio ao encontro quando os outros desembarcaram.
Esse homem só veio ao encontro quando Jesus desembarcou. E aí no verso 6 diz assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E eu não sei o nível que você tem de entendimento da batalha espiritual, mas não há um demônio que se prostre antes de ser derrotado. Não há um demônio que ainda ele estando possuindo a pessoa, que ainda ele esteja incorporado num médium ou possuindo uma pessoa incauta, não há um demônio sequer que se prostre antes da sua derrota. Eles vão se debater, eles vão lutar, eles vão rosnar, querendo vencer até ser derrotado. E quando for derrotado, aí que ele cai prostrado. Mas esse demônio já veio correndo, já se prostrou. E diz o texto que ele gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo. E lá em Mateus 8 diz: por que é que viestes me atormentar antes do tempo? Antes do tempo. Por que aquele demônio já estava vencido? Por que aquele demônio não foi vencido ali em Gadara, quando Jesus desceu do barco? A Bíblia fala que esse demônio era terrível, que ele incomodava uma região inteira, que ninguém era forte o suficiente para dominá-lo, que ele se cortava com pedras, andava nu, dentro de um cemitério, gritando manhã, tarde, noite, madrugada. Todos tinham medo dele. Chegaram alguns e conseguiram acorrentá-lo, e ele arrebentou as correntes. Era indominável. Por que é que Jesus não chegou naquele lugar e não batalhou espiritualmente com ele? Por que Jesus não levantou sua mão e não deu uma ordem? E aí os demônios saíram correndo. Por que quando Jesus desceu do barco, os demônios já estavam ali prostrados? Porque aquela batalha não tinha sido vencida na terra. Aquela batalha havia sido vencida no meio do mar da Galileia. Aquele vento forte que se levantou no meio do mar para afundar o barco e matar todo mundo, eram os demônios de Gadara que estavam indo lá tentando impedir Jesus de chegar. Tentando impedir. Talvez você não entenda o que esteja acontecendo hoje com a sua vida. Não há motivo para os problemas, não há motivo para as preocupações, não há motivo para a tua insônia, para a tua dor de cabeça. Mas entenda, o que você está vivendo hoje nada mais é do que demônios do futuro que querem impedir você de chegar numa grande bênção do Senhor. Mas você já está batalhando agora e eles já vão cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu estava à tarde ali no shopping. E aí eu vi um tapume de uma loja, está escrito assim: em breve, aguarde, em breve uma grande novidade. Eu fiz um vídeo, está no meu Facebook, e nesse vídeo eu fiz uma rápida explicação sobre isso. Eu quero falar para vocês. Os demônios não têm poder de ver o futuro, mas eles podem ver estruturas espirituais. É como aquele tapume naquela loja. Eu não sei que loja vai ter, eu posso até chutar. Tem um negocinho, tipo um desenho assim, carregando, igual na internet, quando vai carregar. Deve ser alguma coisa de tecnologia, dá para imaginar. Eu posso até, entendeu? Eu posso até chutar. Eu acho que vai ser uma loja de tecnologia, vai vender celular, vai vender computador. Mas eu não posso dizer com certeza, porque não diz nada. Mas atrás desse tapume, tem alguém trabalhando, tem alguém fazendo algo, preparando para uma grande inauguração. Os demônios não podem saber o futuro, mas eles podem ver as estruturas espirituais, e eles conseguem ver, lá no teu futuro, que tem um tapume escrito: aguarde, em breve uma grande novidade. E eles não sabem o que Deus está preparando, mas atrás desse tapume no seu futuro, Deus está trabalhando, Deus está preparando, Deus já está preparando a conversão dos seus familiares, a salvação da tua família, a cura que você precisa. Deus está preparando algo no seu casamento, ou a bênção que você precisa. Os demônios não sabem, mas eles podem tentar adivinhar. O que eles fazem? Eles tentam bloquear a tua chegada até lá. Os demônios sabiam que se Jesus pisasse em Gadara, a festa dos demônios do Gadareno teria que acabar. Eles sabiam que os vizinhos do cemitério iam conseguir dormir, pelo menos a primeira noite de muitos anos que eles não dormem, porque esse homem ficava uivando, gritando, se cortando a noite inteira. Então os demônios disseram: nós não podemos deixar eles chegar aqui não, nós vamos ter que matá-los no meio do mar. Eles não podem chegar aqui. Os demônios olham para você e sabem que tem vitória te esperando ali na frente, no futuro. E eles pensam: eu não posso deixar você chegar. Eu preciso te matar antes que você chegue ali na frente. Eu preciso acabar com o teu casamento antes que o teu casamento seja uma experiência. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. A irmã e o irmão que estão cuidando da igreja da Argentina. Cadê aquele casal? Cadê aquele casal? Está lá o abençoado, o eletricista, não é? E cadê a irmã que cantou aqui tão bonito? A Regina está onde? Está cuidando da criança, não é isso? Eu imagino, pastores,
Quanto tempo Deus não tinha um tapume na frente do futuro da vida de vocês, preparando o ministério pastoral de vocês dois? E quando Deus botou o tapume lá no futuro, que o futuro agora é o presente, porque vocês já são, quantos demônios não tentaram acabar com a vida de vocês, com o casamento de vocês? Eu não conheço vocês, eu estou dizendo isso por experiência, não é por revelação. Porque o diabo sabia que se esse camarada continuar casado com essa mulher, eles vão ser pastor na Argentina, eles vão mudar a história de Puerto Iguaçu. Então eu preciso separar esses dois agora. Eu preciso matar esses caras agora. Porque se eu não conseguir fazer alguma coisa, quando eles forem pastores, eles vão me dar trabalho no futuro. Talvez você não esteja entendendo por que você passa tanta luta hoje. O segredo não está no que você está vivendo hoje, meu irmão. Você está vencendo hoje o que vai ser a grande vitória de Cristo amanhã. O que vai ser a grande humilhação do diabo. A cruz vai ser pregada muito mais agora no futuro do que foi pregada até hoje. O segredo não está no mar, o segredo está depois do mar, está mais na frente. Você não entende por que você tem vindo ao culto. Tem vezes que você fala, olha, eu não sou nem tão crente assim, mas eu não saio da igreja. Eu venho na tarde da bênção, eu venho no culto de quarta-feira de ensino, eu venho na vigília, tem gente que fica até bravo comigo, porque eu passo mais tempo na igreja do que em casa. Você não está entendendo, mas o demônio que está lá na porta da sua casa, vai ficar prostrado no portão. Quando você chegar, ele vai estar ajoelhado, porque você vai vencer ele aqui na igreja. Nós não entendemos o que acontece. Nós não entendemos. Nós estávamos vindo, o carro deu problema lá na subida. Voltando naquele assunto. Aí, paramos no posto, tal, botamos uma outra gasolina, continuamos vindo, o carro estava andando. No mesmo lugar que nós estávamos subindo, onde o carro deu problema, um caminhão, esses bitrem, sabem o que é bitrem? Carreta, carroceria, mais carroceria. A parte da primeira carroceria soltou o rodado inteiro. A graça de Deus, eu vou chamar de sorte porque eu vou pegar 1 Pedro 3,7, depois vocês me perguntam o que é isso. A graça de Deus, que não foi o rodado da carroceria de trás, porque senão tinha dado na gente. Foi o rodado da carroceria da frente, que daí ele passou por cima do próprio rodado, e começou faísca, pneu estourando, foi aquele negócio, deu tempo da gente frear e tirar para o lado. Tiramos para o lado, vinha um caminhão carregado de feno. Sabe o que é feno? Ele freou para não bater na gente, caiu um pacote de feno no asfalto, estourou, voou uma nuvem de feno. Na hora que eu vi aquilo, eu falei para a Francine, mundo espiritual está desestabilizado, o mundo espiritual está desestabilizado. E está refletindo no mundo físico. Quantas vezes é comum, eu viajo toda semana, acontecer isso, 3 coisas assim na mesma hora, no mesmo lugar, no mesmo momento. É um reflexo do mundo espiritual. Francine, liga aí o botãozinho de espiritual agora. E pum! Aí nós começamos a ver tudo. Incrível, irmãos. Vinha um carro na nossa direção, parecia, diante de Deus, parecia que vinha 3, fechando a rua. E eu falava para a Fran, você está vendo a mesma coisa que eu? Tô. Nós segurava. Era só um carro passando, pastor. Parecia que tinha um do lado do outro. É incrível isso. Mundo espiritual desestabilizado. Gera desestabilização no mundo físico. Fomos orando, chegamos aqui, deu tudo certo. Chegamos no aeroporto, a Francine passou, tudo certinho. Chegamos para embarcar, tinha perdido a carteira de motorista dela. Voltou no raio-x, procurou em tudo, tinha sumido a carteira de motorista. Vamos orar. Oramos em nome do Senhor Jesus. Satanás, você não vai tirar nossa paz, nós vamos para Brasília. Aí ela foi abrir o iPad dela, estava dentro da capinha do iPad, ela enfiou dentro da capinha sem querer. Achamos, embarcamos. Tudo estava dando. Irmãos, cheguei em Brasília para dar uma palavra em Brasília. Na primeira noite, o inferno se levantou, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Ao ponto de irmãos mandar mensagem para o pastor da igreja, assim, usado pelo demônio, dizendo que eu deveria ir no altar, que eu estava usando muita teologia e que eu ia ofender as pessoas que eram simples da igreja. Isso é o diabo. Isso é o diabo. Eu fui pregar a palavra de Deus e o diabo estava, entendeu, contra-atacando. E nós fomos para a oração, irmão, vocês não têm ideia. Aí o sábado estava uma bênção, domingo de manhã, a mensagem foi tão forte, era Santa Ceia e era domingo de Páscoa, que tinha senhores da igreja, de cabelo branco, crentes de décadas, que estavam chorando na mensagem. Na hora que eu fiz apelo para conversão, vieram para frente aceitar Jesus. Anos crente dentro de uma igreja tradicional, anos crente. Sabe por quê?
Porque o diabo já estava se levantando antes daquele momento da conversão das almas. A gente não entende o que acontece, irmãos. A gente não entende. Mas você não pode repreender o que é visível. Você precisa repreender o espiritual. O problema está dentro da sua casa, não repreenda seu filho, repreenda o demônio que está no mundo espiritual. O problema está no vício. Não adianta você pegar e repreender a droga, a bebida, o cigarro. Repreenda os demônios que estão por trás disso. O problema está onde? Está no casamento. Não adianta repreender o seu marido. Repreenda o que está no mundo espiritual. Comece a lutar no mundo espiritual. Porque vai chegar um momento em que você vai ver os demônios prostrados. Toda sexta-feira eu vou para São Paulo, prego lá na igreja da pastora Cassiane. Toda sexta. Teve um caso de uma irmã que o marido já não estava mais suportando ela ir para a igreja toda semana. Largou ela, segunda-feira foi embora de casa. Ela me ligou, estava em Santa Catarina pregando. Na segunda. Saí de lá sexta, fui para Chapecó, sábado e domingo, e estava segunda lá. E aí ela me ligou, e eu falei para ela, irmã, faça isso, repreenda no mundo espiritual. Dei uma estratégia para ela. Na quarta-feira ele voltou para casa. E ali agora, pastor, odiava crente ele. Agora você vai fazer isso. Na sexta-feira eu estou aí, leva ele no culto. Ele nunca vai, jamais vai no culto. Ele vai, irmã, porque já está vencido, esse demônio já está prostrado, ele vai. Na sexta-feira eu fui para São Paulo de novo. Quem estava no culto? Ela e ele. Eu não vi porque a igreja é grande, muita gente, mas eles estavam lá. Preguei a palavra, fiz um apelo. Adivinha quem foi o primeiro a se levantar sozinho e vir para frente e aceitar Jesus? O marido daquela irmã. Sabe por quê? Porque não era o marido o problema. O problema era invisível aos olhos. Você repreende o que é invisível e acalma o que é visível. Pastor, eu tenho problema na minha vida financeira. Repreende o que é invisível, acalma o que é visível. Eu tenho problema. Quantos entenderam? Para encerrar, eu quero orar com vocês. Aí Jesus perguntou para o demônio: qual é o seu nome? Capítulo de Marcos capítulo 5, verso 9. Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E o verso 10 diz algo interessante que pouca gente entende, eu vou explicar para vocês. Acabou minha água, mas tudo bem. E aí, implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Olha, presta atenção. Tem gente que fala, por que Jesus fez a vontade do diabo? Irmãos, você lê esse texto? É um chofar junto, amém, é profético esse telefone. Tudo bem. Às vezes a pessoa está no culto, mas tem alguém em casa precisando da atenção, doente, ou o marido, ou a esposa. A gente sempre tem que entender essas coisas, tá bom, irmãos? Sempre tem que entender. Por que Jesus obedeceu ou fez a vontade do diabo? Vou explicar. Nós lemos o texto pensando que era Jesus, o filho do carpinteiro, e um endemoniado conversando. Mas, de verdade, o que aconteceu? Eram 6.000 demônios de uma legião territorialista, que não queria sair da região, porque eram demônios territoriais, olhando para o Criador dos céus e da terra. Eles não estavam olhando para o filho do carpinteiro. Eles estavam olhando para o Criador dos céus e da terra, inclusive Criador deles. Então eles olharam, os demônios olharam para Jesus e disseram, Jesus, aqui o texto diz Jesus, mas eles devem ter dito um outro nome, que se identificaria no mundo espiritual, porque nós sabemos que Jesus é um nome humano, não é? Vem do idioma, vem da fonética, no mundo espiritual não havia isso, tanto que o próprio nome de Deus é impronunciável. Falou, Jesus, nós somos territorialistas, não nos deixe sair daqui. Tenha compaixão de nós como... Obrigado, irmã. Tenha compaixão de nós como espíritos criados por ti. Não é que Jesus fez a vontade do demônio. Jesus estava ali como criador dos céus e da terra. E ouviu a sua criação clamar. E aí ele falou, o que vocês querem, hein? Tem uns porcos ali, manda a gente para os porcos, porque os judeus não gostam de porcos, são animais imundos, nós não vamos incomodar. Mas era o golpe do diabo. Por que era o golpe? Porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 12, verso 43, que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai para lugares áridos, procurando repouso, e não encontra. E depois ele volta para a casa de onde ele saiu. E se a casa estiver vazia, ele traz junto consigo 7 piores. Imagina o gadareno, que já era terrível, 7 vezes pior. Quem consegue imaginar isso? Então o que Jesus fez? Falou, tudo bem, pode ir para os porcos.
os demônios pensaram, nós vamos ficar nos porcos, nós vamos daqui um tempinho, a gente volta, e nós vamos acabar com essa província. Só que a hora que eles entraram nos porcos, Jesus deu uma ordem para os porcos, corram em direção ao mar e se afoguem. Eu não sei vocês, quantos já foram na praia, mas quando você vai na praia, se um cachorro está andando na beira da areia, e ele chega perto da água e a onda vem e molha ele até molha um pouquinho, mas ele logo sai. Porque ele é um quadrúpede, mamífero, não foi criado para estar na água. Ele até se molha, mas ele sai. Então o que acontece? Os porcos desceram correndo, todo mundo pensa que é um abismo, mas aquela região não tem abismo não. Era uma descidona e chegava no mar. Eles desceram correndo, e quando chegaram na beira do mar, eles foram entrando e não pararam mais, e foram indo, e foram indo, e foram indo, e se afogaram. Por quê? Porque assim os demônios saíram dos corpos. E daqui a algum tempo, eles voltaram para procurar a última morada, para eles ficarem naquela terra. E qual que era a última morada deles? Os porcos. Então eles não tinham mais lugar para morar naquela região. E agora, eles não poderiam mais voltar para aquela região. Foi uma forma que Jesus usou, de permitir que aquela região ficasse livre de uma vez por todas, aqueles demônios. Eu estava orando numa casa na Argentina, lá em Bernardo de Irigoyen, e tinha um espírito de morte muito forte naquela casa. E comecei a orar, senti aquele cheiro muito peculiar que o espírito da morte tem. E aquela família tinha sempre alguém que queria se matar, sempre tinha algum problema, sempre alguém queria. E quando eu comecei a repreender aquele demônio, eu comecei a sentir alguma coisa girando em volta da casa. E voava muito rápido, muito rápido. Fazia assim, ó. Ia passando com um vento muito forte. E eu orando, e lá fora tinha um cachorro. Esses cachorrão grandão, mestiço, cruzado, cruza de tudo aqueles bichos. Tem cruza de bulldog, com dog alemão, com pastor alemão, com leão, com tudo. Sabe esses cachorrão? Que tem gigante? E eles tinham um cachorro desse. E de repente esse cachorro começou a latir, uivar, latir, e começou a correr em volta da casa, acompanhando esse espírito da morte. Quando nós terminamos de orar, nós percebemos que o cachorro havia parado de uivar, de latir e de correr. E nós fomos lá fora para ver o que tinha acontecido. Pasmem. Ele tinha se enrolado num arame que estava solto no chão. Esses arames mais grossos de fazer varal. Estava solto no chão. Ele se enrolou de tal forma, enquanto ele corria, que o arame enrolou no pescoço dele e ele acabou morrendo. E aí Deus me deu a revelação. O espírito da morte não pôde ceifar a vida de uma pessoa dessa casa. Então acabou levando a vida do cachorro. Aí a mulher ficou revoltada. Eu disse para ela: irmã, a senhora prefere o cachorro morto ou um dos seus filhos? Eu prefiro o cachorro. Então amém. Só que esse demônio nunca mais vai voltar, porque agora ele não tem mais morada para voltar. Escute o que eu vou dizer. Escute. As lutas que você está vivendo não são o que você pensa que são. Você está lutando por coisas que estão no seu futuro. Você já está livrando o seu futuro, do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos. Você está vencendo hoje aquilo que vai te afligir lá na frente.